O triângulo da autoobsessão. Pare de se sabotar. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E muitas vezes a gente não consegue sair do lugar e a gente quer colocar a culpa no diabo, no vizinho, no periquito, nos nossos pais e até mesmo no obsessor, que às vezes não tem nada a ver comigo. Ele tá lá, tipo, na dele e toda coisinha errada que sai na nossa vida a gente quer colocar a culpa no obsessor ou no diabo. E às vezes esse obsessor que a gente tanto fala pode ser nós mesmos, né? Por isso que o nome é Triângulo da Autoobsessão. Você está obsediando a si mesmo. E eu sei que é muito mais fácil colocar a culpa nos outros, porque de certa forma isso nos faz sentir um pouco melhor a respeito da nossa situação, a M que estamos vivendo. Mas acredite, quanto mais rápido você sair desse lugar de vitimismo, de autopiedade, mais a sua vida vai melhorar. Você nunca vai sair do lugar lutando contra si mesmo. Ninguém consegue mudar de vida, avançar, conquistar as coisas lutando contra si mesmo. Você está sendo o seu maior inimigo e não está nem percebendo. E hoje eu vou mostrar para vocês como sair desse processo de autossabotagem, porque eu já passei por isso, né? Eu fiz esse esqueminha aqui, gente. Não ficou muito bonito não, né? Porque eu não sei desenhar. Mas enfim, como é só para explicar para vocês, não precisa estar bem feito. Só precisa estar dinâmico e entendível. Bom, aqui está você no centro da sua vida, certo? E você está dentro do triângulo da autoobsessão, ou seja, se sabotando e se vitimizando. E aí, esse triângulo é composto pelo passado, presente e futuro. O que acontece quando você está preso nesse triângulo? Você vive no passado e esse passado lhe traz ressentimento, porque você não consegue aceitar o que passou. Ou seja, você achava que deveria ter feito diferente, que certa situação deveria ter ocorrido de outra forma, e isso lhe faz ter raiva do presente. Porque, poxa, eu deveria ter feito isso, mas se eu tivesse feito isso tal dia, eu estaria nesse lugar. E aí você vai ficar com um sentimento de incerteza e medo sobre o futuro, né? E isso vira um ciclo. Eu já passei por esse ciclo onde eu estava muito presa, ressentida no passado, e o que me fazia sentir raiva do presente. E, consequentemente, o futuro me gerava medo. Porque o passado não se pode mudar. Quem vive de passado é museu. Então, se o passado passou, por que você está ressentida quanto ao passado, se você não pode mudar? Infelizmente, não existe máquina do tempo para que a gente volte atrás. Se isso existisse, com certeza a gente não teria tantas pessoas frustradas nessa vida. E tem uma maneira de sair disso, que eu vou explicar para vocês direitinho, mas você vai ter que trocar o sentimento de ressentimento do passado pela aceitação. Eu sei que isso não é fácil, mas é um exercício diário, você vai ter que tentar. Poxa, pensa assim, se o passado passou, como é que eu vou ter ressentimento de uma coisa que passou e que eu não posso mudar? E aí, quando você começar a aceitar o passado, por exemplo, um relacionamento que não deu certo, que você acha que deveria ter sido de outra forma. Quando você passa a começar a aceitar esse passado, você passa a ter sentimentos de gratidão e amor pelo presente. Afinal de contas, você está viva, afinal de contas, você tem o que comer, afinal de contas, você tem um emprego, afinal de contas, você tem uma casa para morar. E aí, você trocando esse sentimento de ressentimento por aceitação e de raiva do presente pela gratidão e pelo amor, você vai, consequentemente, trocar o sentimento de incerteza e medo do futuro por fé e confiança. Então, por exemplo, você não conseguiu algo que você queria muito. E aí, se você trocar o medo pela fé e confiança, você vai ver que a sua vida vai andar mais rápido. Fé em si mesma, ou fé em Deus, ou fé em Exu, ou fé, seja lá no que você acredite, ou se você não tiver religião, fé em si mesmo, porque você é criador da sua realidade, você é criador da sua vida. Então, Deus nos fez sua imagem e semelhança, então nós somos criadores, nós somos deusinhos e deusinhas junto com Ele. E confiança. Confiança no universo, confiança em enfim, confiar que vai dar tudo certo. Você tem que, para sair desse ciclo, você tem que trocar ressentimento por aceitação, raiva por gratidão e amor. Sempre tem algo no nosso dia, na nossa vida, que nós somos
gratos. Por mais que seu dia tenha sido ruim, por mais que tenha acontecido algo que não te deixou feliz, você sempre vai ter algo para agradecer. Entende? Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que no caminho do trabalho você bateu o carro, mas pelo menos você está vivo. Pelo menos ninguém se machucou. E quando você substitui a incerteza e o medo pela fé e confiança, as coisas andam muito mais rápido, porque você você sai desse ciclo e vem para cá. Tá vendo que aqui não tem um triângulo, aqui não tem nada que fique lhe prendendo a sua vida? Bom, apesar de você estar no centro da sua vida, no triângulo da autoobsessão, você não é o protagonista dela. Você é apenas um coadjuvante, um espectador. Você está vivendo em amarras invisíveis, digamos assim, que lhe impedem de seguir. Por que você vai ter ressentimento do passado se você sabe que não pode mudar o passado? E que isso deveria ter acontecido dessa forma, mas não aconteceu. Mas que eu devia ter feito isso, mas você não fez. Ou por falta de vontade lá atrás, ou por falta de conhecimento, ou por preguiça, enfim. Mas independente do que aconteceu, ou o que fez essas coisas acontecerem no passado, você não pode ficar preso nisso, porque você não vai mudar. E você não tem que ter raiva do presente, justamente porque você não tem como mudar o passado. E o futuro, galera, é incerto para todo mundo. Ninguém é mãe de Ná, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Muita coisa pode acontecer daqui 10 minutos. Imagine você pensar 5, 10 anos. Isso não existe, galera. Você tem que viver o presente para melhorar o seu futuro. Porque se você fizer as coisas no presente que você não fez no passado e queria ter feito, você vai mudar o seu futuro. E como eu disse, eu já estive presa nesse triângulo da autoobsessão. E quais são as consequências? Autopiedade, que eu já falei, né? E vitimismo de tudo e de todos. A culpa é sempre de todo mundo, nunca é sua. Você sempre é o santo. O que leva a uma autossabotagem pela raiva que você vive no presente e pelo medo do futuro. Mas Kate, como é que eu consigo reverter essa situação? E aí, quando você substitui ressentimento por aceitação, raiva por gratidão e amor, e incerteza e medo por fé e confiança, você sai desse lugar de autossabotagem, de autopiedade e de vitimismo que tá te sugando, te deixando triste e até te adoecendo. As coisas vão fluir. Kate, é simples? É fácil? Não, não é. Não é da noite pro dia. Eu não disse aqui que vai ser fácil. Mas você tem que fazer esse trabalho constante, todos os dias. Eu demorei anos, galera, anos para conseguir finalmente sair desse lugar. É um trabalho diário, é um trabalho constante. Todo dia você vai ter que se lembrar que isso era o que te travava, isso era o que te adoecia. E aí você não quer mais paralisar sua vida, travar sua vida, ver todo mundo realizando seus sonhos e você ficando para trás. Uma hora você vai dizer, chega. Do mesmo modo que você pode ser o maior vilão da sua vida, você também pode ser o maior herói dela. Enquanto você não der o braço a torcer, sua vida vai continuar na estaca zero. O tempo vai continuar passando e lá na frente você vai viver tudo isso de novo. Então, quanto mais rápido você conseguir sair desse lugar de vitimismo e de autopiedade, mais rápido as coisas vão acontecer para você. Você não tem nada a perder. Acredite em mim. Mas Kátia, eu não sei como começar. Primeiro, você aceita que a culpa é sua. Esse é o primeiro passo, né? Nós temos que nos responsabilizar pelo que acontece da nossa vida de errado. Claro que tem algumas coisas que acontecem que são culpa de outras pessoas, mas a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, de bom ou de ruim, a culpa é nossa. Então, se responsabilize pela sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Segundo passo, você tem que tomar uma decisão. Se você vai ou se você quer mudar ou não. Aceitar é fácil. Tomar a decisão de mudar, não. Terceiro, você tem que ter um diário e anotar todos os dias no caderninho. E eu recomendo que seja só para isso, tá? Você tem que ter um caderno, pode ser pequeno mesmo, só para essas coisas. E no dia, né? Todos os dias você vai anotar algo pela qual você foi grata.
Se um dia que acontecer algo que não foi muito legal, por exemplo, você fala em voz alta: ah, pelo menos, por exemplo, bateram no seu carro. O mesmo exemplo que eu usei. Ao invés de você se estressar e sair gritando e xingar os outros, que é geralmente a nossa primeira reação, mas tente lutar contra esse instinto e diga: bom, pelo menos eu não me machuquei. Pelo menos ninguém se machucou e tá todo mundo bem. Não é para você invalidar a sua frustração, mas ele serve para tirar o foco daquilo que deu errado e te lembrar que mesmo em dias difíceis ainda existem motivos para agradecer. Isso, contudo, na vida. Então, se você passou por um perrengue no dia, no trabalho, você respira fundo e fala, pelo menos, e fala alguma coisa boa. Isso muda completamente nosso dia, muda completamente nosso humor, muda completamente a nossa vida. Então, gente, muitas pessoas utilizam de ferramentas como espiritualidade, tarô, baralho cigano, cristais, essas coisas herméticas, esotéricas, vela, enfim, né? Mapa do destino, numerologia, para sair desse lugar, para encontrar algum norte na vida, para parar de ser tão vitimista, ter autopiedade. E uma das coisas que me ajudou foi a matriz do destino, e é uma ferramenta que usa da numerologia como forma de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ela vai interpretar a sua data de nascimento, então é muito importante você colocar o ano que você nasceu, real oficial, porque senão não dá certo. E ela vai lhe sugerir potenciais, desafios, padrões comportamentais, coisas que você pode trabalhar para melhorar ou para desenvolver como seus potenciais. Muita gente não sabe no que é bom, muita gente ainda não descobriu seus talentos. E aí, uma coisa muito importante, eu vou colocar para vocês o modelo, e caso vocês se interessem, né, eu vou deixar o link aqui do site que eu fiz o meu. E aí, não é uma ferramenta, não prevê o futuro, né? Não é uma ferramenta para prever o futuro, ou vai lhe ditar, vai lhe obrigar a seguir aquilo. Você segue se você quiser, porque você tem o seu livre arbítrio, né? É só uma ferramenta para você ter como um norte, você se basear. E é isso, meus deuses. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que esse conteúdo ficou um pouco longo, mas enfim, é um tema importante que eu queria trazer para vocês aqui. Eu espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Um beijo e até o próximo.